Boa tarde, eu vou falar sobre a licitude do objeto da patente. A licitude do objeto da patente, ou requisito do desimpedimento, como preferem alguns autores, diz respeito ao disposto no artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, o qual afirma não serem patenteáveis: primeiro, o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e às saúdes públicas; segundo, as substâncias, matérias, misturas, elementos, produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação quando resultantes de transformação do núcleo atômico; terceiro, todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendem aos três requisitos de patenteabilidade: a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º, e o que não possam ser mera descoberta. A regra em questão cuida de objetos que, em tese, podem ser considerados uma invenção, um modelo de utilidade, porque preenchidos os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Todavia, o ordenamento jurídico prefere não lhes conferir proteção em homenagem aos valores supostamente mais elevados, como a moral, a segurança, entre outros. É preciso tomar cuidado para não confundir o disposto no artigo 18 com o que está disposto no artigo 10º da Lei da Propriedade Industrial. Este dispositivo arrola em diversos incisos o que a lei a priori sequer considera como invenção ou modelo de utilidade. Eis o teor da norma em comento. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: primeiro, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; segundo, concepções puramente abstratas; terceiro, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros e educativos; publicitário, de sorteio e de fiscalização; quarto, as obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética; quinto, programas de computador em si; sexto, apresentação de informações; sétimo, regras de jogo; oitavo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal; e nono, todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Quanto aos programas de computador, softwares, não obstante possam ser registrados no INPI, eles são considerados espécies de direito autoral e estão protegidos nos termos da Lei 9.609 de 1998. Por isso, o eventual registro tem efeito meramente declaratório. O artigo 10º da Lei de Propriedade Industrial trata de coisas, por exemplo, que merecem outro tipo de proteção jurídica concedida pelo ordenamento, como no caso das obras literárias em seu uso quarto, que são protegidas pelo direito autoral, Lei 9.610 de 1998. O mencionado artigo 10, pois, traz um rol de criações que o legislador, a prioristicamente, sequer considera invenção ou modelo de utilidade. O artigo 18 da LPI, por seu turno, trata de casos que, em tese, podem ser considerados uma invenção ou um modelo de utilidade, porque preenchidos os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Todavia, o ordenamento jurídico prefere não desconferir proteção em homenagem a valores supostamente mais elevados, como a moral, a segurança, entre outros. Caiu uma questão sobre este assunto na prova da ordem da OAB na primeira fase de 2019, na parte de direito empresarial, e em 2009 também. Obrigado. Um dos requisitos obrigatórios para que um pedido de patente seja concedido é a atividade inventiva. Quando para um técnico no assunto a invenção não decorrer de uma maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, podemos afirmar que ela possui uma atividade inventiva. Atividade inventiva ou ato inventivo refere-se ao trabalho intelectual, pois é necessário demonstrar que a invenção ela não foi uma descoberta ou foi obtida juntando simplesmente informações de diversas fontes da técnica. Trata-se de um requisito que tende a ser subjetivo, pois é natural para o desenvolvimento de projetos.
que os pesquisadores baseiem-se em dados da literatura. A sugestão é para que sempre se observe o resultado da pesquisa objetiva não seja necessariamente definida por um técnico no assunto. Um técnico no assunto não é o especialista, mas alguém que tenha conhecimento suficiente para entender as informações do estado da técnica e compará-la aos resultados de uma pesquisa, identificando as suas diferenças e as possibilidades da utilização. A atividade inventiva, assim, dessa forma, ela é um dos 3 requisitos para que conceda a patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, juntamente com a novidade, a utilidade e a aplicação industrial. Como se conhece a atividade inventiva? O requisito de atividade inventiva é definido pelo artigo 13 pela Lei da Propriedade Industrial. Está disposto no artigo 13 a invenção é dotada por atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Lei da Propriedade 9.279, de 14 de maio de 1996. Da definição sobre o que é patente. Patente é um documento expedido por uma repartição pública que confere e reconhece direitos de propriedade e o uso exclusivo de uma invenção de descrição ampla. Agora eu vou dar a definição sobre o estado de técnica. O estado de técnica ele é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso de qualquer outro meio no Brasil ou no exterior, ressalvas na Lei nº 9.279, de 14 de 5 de 1996, artigo 16 e 17. Olá, professor. Meu nome é Henrique Castro. Eu vou falar sobre o terceiro requisito da patenteabilidade, que é a aplicação industrial, ou como também pode ser chamada de industriabilidade. Esse requisito, para ser preenchido, é necessário que a invenção ou modelo de utilidade possam ser utilizados ou fabricados em qualquer tipo de indústria, conforme está no artigo 15 da Lei 9.279 de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Podemos notar que esse requisito da patenteabilidade está diretamente ligado à exigência de que a invenção seja útil e factível, ou seja, que ela resolva um problema técnico. A Lei da Propriedade Industrial ela tem o objetivo de afastar a concessão de patentes a invenções que ainda não podem ser fabricadas, ou seja, aquelas que são desprovidas de qualquer utilidade para o homem. E também aquelas que estão muito avançadas para o estado técnico. Essas duas invenções, as que estão mais avançadas e as que são inúteis, segundo a Lei da Produção Industrial, elas não atendem os requisitos de industriabilidade. Para se obter a patenteabilidade, é necessário que o invento seja a solução de um problema. E também é necessário especificar que problema técnico essa invenção irá resolver, porque senão ela corre o risco de não ser patenteada. Porque se alguém criar algo novo, mas essa criação não puder ser produzida industrialmente, ou seja, ela não pode ser objeto da aplicação industrial, ela não será patenteada. Da mesma forma, acontecerá com as criações novas que não têm utilidade. Elas também não serão patenteadas, porque, em síntese, o direito da propriedade industrial, eles não concedem, eles não aceitam, eles não ajudam a proteção jurídica para aquelas invenções que são inúteis. Como o assunto das patentes foram cobradas em concurso? Na Profinit, na prova para mestrado, foi considerada certa questão. A invenção é nova se não fizer parte do estado da técnica. No Brasil, a definição do estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no país ou no exterior, ressalvados o período de graça, a prioridade unionista e a prioridade interna. Foi considerada errada a questão 2. No Brasil, o período de graça assegura que as divulgações realizadas pelo próprio inventor ou por terceiros, com base em informações obtidas diretas ou indiretamente pelo inventor,
não serão consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que tenham sido realizadas até 24 meses antes da data do depósito ou da prioridade reivindicada. Por que essa questão foi considerada errada? Porque o período de graça não é 24 meses, e sim 12 meses. Outro concurso que cobrou a respeito das patentes foi o concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E diz o seguinte: sobre as patentes, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra D, que diz: embora a falta do pagamento da retribuição anual devida ao INPI seja a hipótese de extinção da patente, é possível, contudo, restaurá-la mediante de solicitação e pagamentos específicos. E essa resposta está correta porque o artigo 86 diz que, com a falta de pagamento da retribuição anual, vai ter o arquivamento do pedido, até mesmo a extinção da patente. E o artigo 87 diz que a patente poderá ser restaurada se o titular requerer no período de 3 meses. Isso mediante a pagamento de uma retribuição específica. Outro concurso que realizou também sobre as patentes foi o concurso para engenheiro do BNDES, realizado pela banca Ces Gran Rio, e que diz sobre as patentes e pede pelas disposições legais sobre a propriedade industrial. E a resposta correta é a letra D, que diz: o direito de obter patente se 2 ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção de forma independente, será assegurado aquele que provar o depósito mais antigo, independente das datas de invenção ou criação. E essa resposta está correta porque o artigo 7º diz exatamente isso. Inclusive, essa é a leitura seca do artigo.